Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre a autogestão em moradias populares. Um projeto de lei que está em análise na Câmara autoriza a comunidade a gerir a construção de suas próprias casas populares, substituindo as grandes construtoras. O relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Urbano é o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, que convocou uma audiência pública para debater o assunto com a população e com especialistas. E para tratar desse assunto, o deputado é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Para iniciar, eu queria que o senhor explicasse como seria esse formato, como seria essa autogestão na construção dessas casas populares? Pois bem, nós temos um déficit habitacional que é muito grande. Ele começou a cair em nossos governos lá atrás. Aumentou de novo e está no patamar que se encontrava tendendo a descer. Por quê? Porque nesse primeiro ano não houve tanto dinheiro para construir residências para a maioria da população que não consegue ir ao mercado para pegar, que são aqueles que vivem nas franjas da sociedade. Isso é uma verdade. Então nós estamos discutindo, primeiro nessa região central e depois nas outras 4 regiões. Porque sempre tem um olhar diferenciado e a gente quer ouvir a população interessada. Aqueles movimentos populares que lutam pela moradia. O primeiro indício de que você vai ter dignidade na vida é se você faz parte de uma família que tem um teto e um chão. A sua casa, o seu refúgio, o seu abrigo. Então é disto que se trata. E eu acho que num governo popular como o nosso, a gente tem que avançar e investir bastante no Minha Casa Minha Vida entidades. Sim, o senhor falou Minha Casa Minha Vida entidades. Tradicionalmente, como é que funciona? Uma empresa pega dinheiro com a Caixa, pega dinheiro com o governo federal, constrói essas moradias e vende com algum lucro. Claro que por etapas ali no processo, mas de forma geral seria isso. No caso do entidades, não entrariam as construtoras? Como é que seria feita essa parte, por exemplo, da engenharia, arquitetura? Perfeito. A parte técnica, engenharia, arquitetura, técnicos os mais diversos, até de segurança. Então, esses movimentos, eles têm uma interface de contato com as universidades, principalmente universidades públicas. E as faculdades de engenharia, de arquitetura, existem os formandos, aqueles alunos que já passaram da metade do curso e essas etapas, para eles, já tem cabimento profissional, entendeu? Então, por conta disso, eles se organizam, mas não buscam o lucro, que é um percentual legítimo daqueles que estão no mercado. Então, eles ultrapassam essa realidade, mesmo porque é muito difícil para quem está nessa condição aguentar as parcelas que se pagam a partir do processo convencional, onde as empresas, elas têm o serviço, constroem, mas ela tem um percentual de lucro que não coaduna com a realidade de poder de pagamento daquelas pessoas, daquelas famílias. Eu aproveitei a oportunidade desse programa para conversar com algumas pessoas que eu sei que são especialistas nesse programa Minha Casa Minha Vida, em construção civil de moradias populares também, e vi que a dúvida deles era a seguinte: quando uma construtora não consegue honrar com o desenvolvimento da obra ali, com o trâmite, o processo legal todo, ela é penalizada, ela é responsabilizada de várias formas. Se uma comunidade, por exemplo, que está fazendo essa autogestão da construção desses imóveis, não conclui a obra ou não emprega todo aquele dinheiro que foi liberado da forma como se esperaria, há algum tipo, no projeto, há algum tipo de pensamento em relação a possíveis problemas enfrentados nessas construções? Em primeiro lugar, as organizações das sociedades que se voltam para essa questão, o nível de fiscalização que eles têm é muito grande, porque eles se autofiscalizam,
Mas aqueles para quem eles estão se mobilizando para construir as casas estão lá quase que todos os dias. O resultado desse empreendimento são casas maiores, portanto, a possibilidade de ter mais conforto é grande. Quem escolhe o terreno são as entidades e as comunidades que irão ser serão objetos dessa manifestação, desse trabalho, desse serviço. Portanto, aqui no Brasil, nós temos informações concretas de que dessa forma você faz uma casa de tal sorte que, se fosse aquela empresa tradicional de mercado, que tem o seu lucro garantido e justo, mesmo assim eles não conseguem fazer no mesmo preço por metro quadrado do Minha Casa Minha Vida entidades. O senhor está falando da questão do preço. Acho que tem uma outra questão muito interessante também, que é esse direcionamento completo na construção do imóvel. Quer dizer, no formato tradicional, a empresa constrói a casa num terreno que ela escolhe, com a planta que ela acha conveniente e com os materiais que ela entende que podem dar mais lucro para ela, claro. Agora, nesse caso das entidades, o senhor acha que essa autogestão pode acabar acarretando uma melhoria geral nessa casa? Olhe bem, eles estão orientados pelos mesmos profissionais, não os mesmos as mesmas pessoas, mas o mesmo tipo de profissional que a empresa grande tem. Só que é uma parceria, porque nas universidades tem gente que apoia esses movimentos de autogestão, porque confiam, concordam e vão ajudar a vida toda. Em todos os estados tem isso. A união de luta por moradias populares são vinculadas a muitas manifestações de apoio e eu acho difícil que tenha qualquer universidade pública estadual ou federal que não tenha gente que tenha todo o apego a essa mobilidade que está acontecendo no nosso país. E não é só aqui. A América Latina toda faz moradia através de movimentos populares. Deputado, eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida, de forma geral, ele é elogiado mundialmente, mas existem algumas questões pontuais que são bastante criticadas e eu acho que a crítica mais forte em relação ao programa é com relação à localização. Muitas vezes buscando terrenos mais baratos para maximizar o lucro, como o senhor disse, as empresas têm que buscar o lucro, né? Esses imóveis são construídos em áreas, às vezes, quase inacessíveis para transporte público, muito distantes dos centros, dos postos de trabalho que essas pessoas ocupam, deslocamentos muito longos. O fato de a gente transferir essa gestão dos recursos para essa própria comunidade pode melhorar essa questão da localização dos imóveis? Pode, porque aí mora uma coisa chamada pedagogia cidadã. Então, nesse momento, você tem um processo de educação política que essas entidades fazem. Portanto, ali, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente sabe de que eles não podem errar. Porque se errarem, pode ter certeza que esse programa terá risco. Esse PL, essa proposta de lei, ela existe para transformar esse movimento, para transformar essa modalidade em uma política de Estado e não de governo. Independente do governo que tiver de plantão, haverá maturidade política suficiente para resguardar esses movimentos. Então, no fundo, é um processo emancipatório. Como eu disse antes, é um projeto que tem pedagogia cidadã. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Eu queria lembrar que essas construções por autogestão já têm sido executadas em alguns estados, não é uma coisa 100% nova, mas é claro que se estiver presente na lei, pode ter uma segurança jurídica muito maior, uma facilidade ali para desenrolar os trâmites ainda maior. Eu queria que o senhor falasse para a gente, como última questão, da tramitação. Como é que está o andamento desse projeto para que ele vire lei? Olha, o projeto está tramitando, já passou em algumas, vai passar na CDU, já saiu da CLP, e os próprios movimentos de fora para dentro têm que fazer sua pressão para fortalecer esse processo. Isso não é novidade, porque tem aí os movimentos que têm seguidamente ganhado espaço e têm saído das franjas da sociedade onde vive.
Você falou muito bem há pouco e eu quero até me desculpar porque eu terminei tangenciando a resposta, mas agora eu vou tranquilizar. No momento, o terreno ele é escolhido no lugar onde você tem um trabalho próximo, a creche próxima, onde você tem equipamentos, onde você tem equipamentos públicos e também você tem transporte público com qualidade. Então, como não vai ser pago nenhum sobrepreço, não se busca o lucro que se tem é a chegada definitiva para que aquele homem, aquela mulher, aquela família tenha a sua casa, o que é muito difícil. Poderia ser usado no Rio Grande do Sul esse modelo, com essas tragédias que nós tivemos? O Rio Grande do Sul é pioneiro em governos petistas. O orçamento participativo que é celebrado no mundo todo até hoje, e eu fiz quando prefeito da minha cidade, durante 8 anos, quem decidia a execução orçamentária era a população que, de maneira organizada e bem preparada, ela se emancipava e dizia, eu preciso mais disso, disso, disso. E lhe garanto que você que é de Alagoinhas, que está me ouvindo aqui agora, sabe do que eu estou falando. E o Rio Grande do Sul sabe mais do que a Bahia, embora nós estejamos no 5º governo. Foi lá onde tudo começou. Muito obrigado, deputado. Nosso programa está chegando ao fim. Se você quiser rever ou compartilhar esta edição, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, incluindo o novo Instagram da TV Câmara. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.